Olá, irmãos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Mais um dia nossa leitura bíblica. Espero que vocês estejam bem, espero que você que está aqui hoje comigo tenha conseguido acompanhar nossos outros vídeos. Hoje nós vamos ler então Deuteronômios a partir do capítulo 5, tá? Não liguem aqui para minha cachorrinha, vocês sabem que de vez em quando ela aparece. Quando eu tô sozinha em casa com ela, ela fica querendo atenção e me chamando. Se eu prendo ela do lado de fora, ela fica latindo. Vocês sabem que acontece isso, né? Deixa eu chegar um pouco pra cá, que o rabinho dela tá aparecendo em cima da mesa. Amém, então. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e querido, obrigada, Jesus, por novamente estarmos aqui reunidos em Tua presença, pelo Teu nome, Deus, para ler a Tua palavra, para aprender mais de Ti, para nos santificar. Nós consagramos esse tempo a Ti, tempo valioso que eu creio que o Senhor tem separado, Pai, para estar nos ensinando, nos amadurecendo, nos aprimorando, Senhor, em graça, Senhor, e nos fortalecendo na Tua palavra, na espada da Tua palavra, que corta nossos corações, Senhor, que fala, que nos leva ao arrependimento através do Teu Espírito Santo. Continua nos capacitando, nos dando entendimento. É o que te pedimos, te agradecemos. Toma cada vida aqui representada em Tuas mãos, Senhor. Amém. E, novamente, né? Se você está vendo gravado ou se você está aqui ao vivo comigo, deixa seu comentário, deixa seu curtir no vídeo para que nós possamos, então, estar divulgando para mais pessoas, né? O YouTube mesmo, ele divulga para mais pessoas quando tem essa interação nos vídeos. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ler a partir do capítulo 5, mas a gente vai voltar a alguns versículos do 4, aqui a partir do versículo 44 do capítulo 4, que vai iniciar o segundo discurso de Moisés. A gente está lendo esse início aqui de Deuteronômio, é o discurso de Moisés ali nas campinas do Jordão, né, nas planícies do Jordão, antes do povo ir para Canaã, né, nesse momento ali que o Senhor vai recolher Moisés. Aqui Deuteronômio já vai estar falando ali o final da vida de Moisés, né? E aí ele tá fazendo esse discurso, advertindo o povo, recapitulando tudo que o povo viveu no deserto, tudo que Deus fez pelo povo. Enfim, já falamos bastante, né, desse conteúdo aqui de Deuteronômio. Então vamos continuar. Então, versículo 44. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Tá passando o carro do ovo aqui agora. Ah, não, é o carro do gás. Pensei que era do ovo, porque é sempre assim, né? Passou. 46. No outro lado do Jordão, no vale em frente a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram e ao saírem do Egito. Tomaram posse da sua terra, como também da terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, ao oriente. Esta terra se estendia desde Aroer, que está nas encostas do vale de Arnon, até o monte de Sion, que é Hermon, e incluía toda a Arabá, além do Jordão ao oriente, até o mar da Arabá, ao pé da encosta do Pisga. Então agora, a partir do capítulo 5, tá? Versículo 1. Os 10 mandamentos. Chamou Moisés todo Israel e disse: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos para que os aprendam e cuidem de praticá-los. O Senhor vosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, todos que hoje aqui estamos vivos, né? Porque aqui ele já está relembrando, né, quando o Senhor, ele, em algum momento ali, ele fala, né, que vai levar toda aquela geração que saiu do Egito e ia substituir quem fosse entrar em Canaã, seria a nova geração que vinha, né, os descendentes, e em um dado momento a gente viu lá o renovo dessa aliança, que Deus renova essa aliança com o povo de Israel, no caso com a nova geração do povo de Israel. Então não é mais uma promessa igual a gente vê, o Senhor prometeu a seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, né? O Senhor fez uma aliança com aquele povo, né, descendente dos que saíram do Egito. 4. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo:
Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará de ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a eles, nem as servirá. Pois o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Faço, porém... Peraí, deixa eu marcar. Daqueles que me aborrecem. Faço, porém, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará sem punição o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. No 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra nele, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, e nem o teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está na tua cidade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o sábado. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matará, não adulterará, não furtará, não dirá falso testemunho, não cobiçará a mulher do teu próximo e não desejará a casa do teu próximo, nem seu campo. Só um minutinho, minha filha, não vai dar certo você ficar aqui em cima da minha Bíblia, né? Vamos ter que descer. Fica aqui quietinho. Ai, meu Deus, tá difícil. Vamos pro chão, vamos pro chão. Não dá pra te dar confiança. Não dá pra dar confiança, porque aí já quer abusar. Deixei ela ficar aqui em cima comigo. Ela quer subir em cima da minha Bíblia, não dá. Então, continuando, 21. Não cobiçará a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, e nem coisa alguma do teu próximo. Essas palavras falou o Senhor a toda a assembleia no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. Então as escreveu em tábuas de pedra e as entregou a mim. Moisés narrando. Então aqui é aquele momento quando Moisés sobe o monte e o povo teme, né, a glória de Deus e diz que não quer ir, manda que Moisés vá no lugar deles. E aí o Senhor entrega as tábuas da lei para Moisés. A gente vai ver, Moisés vai continuar recapitulando, né? Quando Moisés desce, tá o bezerro de ouro, Moisés quebra as tábuas, depois sobe no monte de novo, o Senhor dá a lei de novo, etc, 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 tá? Entregou a mim, versículo 23. Quando ouviste a voz do meio das trevas e viste o monte ardendo em fogo, chegaste-vos a mim, todos os chefes das vossas tribos e vossas autoridades, e disseste: o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Agora, porém, por que morreríamos? Este grande fogo nos consumirá e morreremos se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus. Qual mortal como nós que ouviu a voz de Deus vivo falando no meio do fogo sobreviveu? Moisés está falando, né? O povo se perguntava, né? Falava, certamente ninguém que ouvir a voz do Senhor ou que vê, né? Sobreviveria. E Moisés está falando, quem viu, ouviu no caso, né? Porque eles não viram, eles ouviram a voz do Senhor. Quem dentre os povos, né? Assim como a gente viu no capítulo de ontem, eles questionando quem dentre os povos pôde ouvir a voz de Deus tão claramente e permanecer vivo, né? Isso é mais uma prova, é mais uma evidência do Senhor cuidando de nós. Ela pegou alguma coisa. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus. Então nos dirá tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo o Senhor as vossas palavras, quando me falaves, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo que te disseram.
Em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Isso aqui a gente vê que é o Senhor falando com Moisés, né? Revelando a Moisés no versículo 29. A gente vê o Senhor respondendo, né, que o povo falou bem. O povo falou, né, corretamente que serviria o Senhor, né? Então que obedeceria. Mas o Senhor já revela a Moisés, né? Quem dera que esse povo tivesse o coração como o que a boca, o que eles falam, né? Enfim, Deus sabia, né, que lá na frente o povo iria se corromper novamente. Versículo 30. Vai e diz-lhes, volta às vossas tendas, mas tu fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhe hás de ensinar, para que os pratiquem na terra cuja posse eu lhes darei. Lembra que eu falei com vocês que esse período no deserto, as leis, o Senhor já estava organizando eles como uma nação, porque eles vêm de um contexto em que eles eram escravos. Eles não tinham essa percepção, esse entendimento de como, né, deveria ser a organização, de como ter leis, enfim. Então aqui a gente vê Moisés novamente, né, dando esse indício que o Senhor estava organizando ele, dando leis para que eles cumprissem quando eles chegassem na terra que o Senhor daria em Canaã, né? 32. Portanto, cuidareis de fazer tudo que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou, para que vivam, sejam prósperos e prolongue os vossos dias na terra que há vez de possuir. Amém? Então, assim, eu sei que eu leio um pouquinho rápido. Eu imagino que seja mais fácil de acompanhar se você tiver com a sua Bíblia aberta, lendo junto comigo, versículo, por isso que eu sempre tomo cuidado de quando eu pauso para falar alguma coisa aqui para vocês, eu sempre recapitulo onde eu parei. Então, versículo 32, então, versículo 33, para que vocês possam se achar. E aqui a gente está basicamente, de novo, recapitulando. Moisés está dando um sermão para o povo, mas ele está falando para o povo assim, olha, tudo que aconteceu com a gente, isso, tudo que nós estamos lendo aqui, não tem tantas coisas para falar, porque a gente já leu tudo isso em toda essa jornada nossa, né, nos 4 primeiros livros da Bíblia antes de chegar aqui em Deuteronômio. Então, eu espero que você esteja familiarizado com esses acontecimentos que ele está dizendo aqui, que nós já lemos. Eu estou fazendo um ou outro comentário de recordação mesmo, algum adendo, alguma observação para que a gente se lembre, para que a gente fixe melhor, para que a gente lembre, essa informação aqui, lembra que nós lemos? Foi esse episódio que Moisés está falando aqui, porque às vezes a gente, né, tem essa dificuldade, a gente está lendo como se fosse um texto corrido e tem essa dificuldade de entender que isso aqui é um discurso. É Moisés que está falando com o povo, né? Então, capítulo 6 agora. Amará o Senhor teu Deus, Moisés ainda falando. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te para que os cumpra na terra que passa para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem e muito te multiplique na terra em que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus dos teus pais. Então, vamos marcar aqui, eu gosto de marcar o versículo 3, porque ele está falando do mandamento do Senhor e ele está dizendo a recompensa que o povo vai ter se obedecer os mandamentos do Senhor. Então, novamente, no versículo 3, ele está dizendo para Israel, ouve os mandamentos do Senhor e ponha eles em prática, para que você vá bem e muito te multipliques na terra em que mana leite e mel, como te disse o Senhor, teu Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atará na tua mão por sinal e te serão por faixa na tua testa. E as escreverá no batente das portas da tua casa.
Até hoje, o povo judeu, eles têm é uma prática muito comum ter versículos bíblicos. Eu não sei se é um específico, tá? Ou se cada casa escolhe, mas eu acho que é algum texto específico. Eles têm nas portas, né? Nos umbrais das portas, na entrada das casas. Tem umas roupas ali de cerimônias judaicas que tem também textos bíblicos, né? Naquela toquinha, tipo uma tiara que eles põem na testa, na vestimenta mesmo, né? Isso aqui eles até hoje seguem como costumes, né? Porque a gente sabe que em alguns momentos o povo se corrompeu e muitos deles não aceitam a vinda de Jesus, né? Que redime tudo isso. E eles também continuam cumprindo algumas coisas, até muitos judeus que aceitam Jesus, eles continuam cumprindo alguns desses costumes porque é a história deles, né? É algo cultural. Além de ser uma ordenança do Senhor, é a forma como essa nação, como esse povo surgiu. Então, para eles é algo cultural. Assim como o Brasil considera, né, o carnaval cultural, as festas folclóricas, né, que tem boi-bumbá, tem os mitos, né, que vieram da floresta brasileira, etc. Para os israelitas, mesmo aqueles que talvez se tornaram eu não sei se há, provavelmente há, mas se algum tiver se tornado ateu, se algum tiver, né, se convertido ao cristianismo, né, aceitado Jesus como esse Messias que eles esperavam, ele continua tendo essas práticas, muitas vezes por essa cultura, por essa comunhão. As festas de família vão ter esses elementos, enfim, tá? Então, mesmo que não seja pelo lado espiritual, eles vão ter esses costumes também pelo lado cultural, porque aqui é como a nação de Israel está se formando. Então, eles trazem essas raízes, essas histórias até hoje para eles como nação. No versículo 10, então, eu li até o 9. Quando o Senhor teu Deus te fizer entrar na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que não edificastes, casas cheias de bens que não enchestes, poços abertos que não cavastes, vinhas e olivais que não plantaste, quando comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito da casa de servidão. Ao Senhor teu Deus temerá e a ele servirá, e seu nome jurará. Então, vamos também fazer uma observação desse trecho. Algo que eu já falei aqui várias vezes com vocês, que eu tinha tanta dificuldade, né? De compreender, às vezes nós temos, né? Bênçãos materiais, coisas materiais. Mas a gente vê, principalmente aqui, o Senhor está vinculando diretamente as bênçãos que ele teria pela obediência do povo de Israel com bênçãos materiais. Primeiro, que eles viveriam plenamente e por um longo tempo na terra que emana leite e mel que o Senhor dá. Terra próspera, fértil, né? Ele está dizendo de multiplicar eles como povo, mas numa terra boa, numa terra próspera, que daria a eles tudo que eles precisavam de suprimento, né? Isso também é uma prosperidade material. Ele está dizendo aqui que eles vão ganhar casas que eles não edificaram, cidades que eles não edificaram, bens materiais que eles não conquistaram, né, com o seu trabalho, digamos assim, apesar de terem ido conquistar na batalha de tomada daquela cidade, mas também já tendo a vitória como certa, porque o Senhor ordenou, então o Senhor daria vitória a eles, coisas materiais que o Senhor dava. Tanto que nós vamos ver, e o que nós já sabemos da história de Israel, é que eles vão perder essas bênçãos materiais quando eles desobedecem ao Senhor. Uma coisa é perder a terra que emana leite e mel, que o Senhor deu para eles perdem inúmeras vezes para outros povos, né? Como no caso da Babilônia, que invade Israel, faz os israelitas, tira os israelitas, né, de Israel e leva cativo para a Babilônia, né? Na nossa história mais recente, a situação da Alemanha, os judeus de não morarem mais em Israel se multiplicaram pelo mundo e muitos deles estavam lá na Alemanha quando aconteceu a situação do Holocausto. Eles perderam bênçãos materiais, coisas que o Senhor tinha prometido e que tinha uma condição, né? Eles obedecerem os mandamentos e a palavra do Senhor. Então também tá muito ligado, né? A gente pode fazer essa referência. Versículo 14. Não seguirá outros deuses, os deuses dos povos que estão ao teu redor, pois o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e ele te destrua da face da terra. Não temerá o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá.
Diligentemente guardará os mandamentos do Senhor teu Deus, bem como os seus testemunhos e estatutos que te ordenou. Fará o que é reto e bom perante o Senhor, para que te vá bem, entres e possua a boa terra que o Senhor jurou dar a teus pais. Novamente no versículo 18, né? O que eu acabei de falar para vocês. Expulsando da tua frente todos os teus inimigos, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar no futuro que são estes testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirá teu filho: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão forte. À nossa vista o Senhor fez grandíssimos sinais, terríveis prodígios contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua família. Ele, porém, nos tirou de lá para nos trazer a terra que com um juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor, nosso Deus, para que tudo nos corra bem, para nos guardar em vida como hoje se vê. E será justiça para nós se cuidarmos de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. Então, novamente, ele está dando essas instruções e está dando a instrução de que o povo deveria ensinar aos seus filhos, aos seus descendentes e contar tudo que o Senhor tinha feito por eles, tá? E a gente não sabe muito bem em que momento, então, o Senhor fala que Moisés deveria registrar tudo isso, né? E ficar aqui por escrito para que não ficasse só na tradição oral, né? Talvez quando ele fez esse discurso, Moisés só chegou a escrever isso aqui, mas, né, lá na frente, depois, né, o Senhor mostrou a necessidade de estar, né, escrevendo e deixando por escrito todos esses mandamentos. Vamos ler o 7 também, porque a gente tem 20 minutos aqui de live, então dá pra gente ficar mais um pouquinho, né? Israel, um povo separado. Quando o Senhor, teu Deus, te houver feito entrar na terra, a qual passa a possuir, e tiver expulsado diante de ti muitas nações, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti totalmente, as destruirá. Não fará aliança com elas, nem terá piedade delas. Isso nós precisamos lembrar, porque lá na frente a gente vai ver que é mais uma ordenança que Israel desobedece. 3. Não te apartará aparentará com elas. Não dará tuas filhas a seus filhos e não tomará suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam teu filho de mim para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Assim, porém, lhes farei. Derrubarei os seus altares. Ele está dando aqui já instruções. Quando vocês chegarem lá, vocês vão tomar a terra desse povo. Esses povos, essas 7 nações que são maiores do que Israel, são que habitam lá na terra de Canaã, que o Senhor prometeu dar a Israel. E o Senhor está falando, quando vocês forem tomar, vocês vão destruir todo esse povo. E vocês vão fazer isso aqui. Aí aqui, a partir do versículo 5, ele vai falar o que é que eles vão fazer, né? Quando eles chegarem lá nesse momento. Vão derrubar seus altares, quebrar suas colunas, cortar os seus bosques sagrados e queimar no fogo as suas imagens de escultura. Pois tu é um povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por serdes mais numerosos do que todos os outros povos, pois eram menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fez a vossos pais, ele vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão da mão de Faraó. Saberá, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, e guardará aliança e misericórdia até 1000 gerações. Aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, vamos fazer um link aqui, que eu sempre uso esses 2 versículos separadamente. O que a gente vê o Senhor falando aqui no versículo, deixa eu só voltar aqui.
A gente vê no versículo 9 do capítulo 5, 9 e 10, o final do versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 5, que nós já lemos. Eu tô voltando aqui minha folha, ó. Ele tá dizendo, então, assim, é um dos mandamentos, né? Não te curvará a elas, nem as servirá, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, falamos, né, sobre maldições hereditárias e entendemos que aqueles que aborrecem ao Senhor atrai essa maldição, essa visita até terceira e quarta geração. Só que entende que vocês conseguem me acompanhar nesse raciocínio que às vezes vira um ciclo vicioso, porque uma geração peca e aborrece ao Senhor, né? E aí ela abre brechas para o mundo espiritual, né? Para o inimigo agir com a permissão do Senhor, porque o Senhor diz que Deus é zeloso e visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, por causa desse pecado, o filho, que é a primeira geração, segunda geração, terceira geração, netos, sofrem, às vezes, consequências de brechas que foram dadas por antepassados, por avós e por bisavós, porque ele vai falar até a quarta geração, né? E aí, no 10 ele diz, faço, porém, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, uma vez que uma pessoa rompeu esse ciclo, se arrepende, confessa os pecados do seu povo, dos seus antepassados, e buscam ao Senhor, a misericórdia do Senhor, ela se estende até 1000 gerações, ela se estende pela sua descendência por causa de uma posição que alguém tomou, né, de romper esse ciclo, porque vamos supor que essa pessoa pecou e aí o filho também vai pecar, então essa maldição, eu tô usando essa palavra que aqui no meu entendimento é o mais simples, é a que vem na minha mente, né, mas enfim, essa maldição vai continuar na terceira e na quarta geração daquela segunda geração anterior que passou. Aí a terceira geração, que seria daquele primeiro que pecou, já vai ser de novo uma primeira geração de um pecado que vai até a terceira e quarta geração, de uma maldição, ou seja lá o que for. Mas a partir do momento que alguém se arrepende, confessa, a benignidade do Senhor, ela também se estende, né? E obviamente, assim como o Senhor diz, obedecer esses mandamentos também vai dizer, a partir do momento que você se converteu, que você se arrependeu, que a minha benignidade vai até 1000 gerações dos seus descendentes, você tem um papel de falar aquilo que eu tenho feito no teu povo, na tua vida, para a tua descendência. De explicar, a gente viu aqui agora no 6 mesmo, ele falando, quando os teus filhos te perguntarem no futuro o que o Senhor fez, que testemunhos são esses, por que a gente segue essas regras, por que a gente tem essas festividades, esses costumes, vocês têm que falar aquilo que o Senhor fez, aquilo que vocês viram no Egito, né? E a gente trazendo para nossa vida hoje, né? As coisas que Deus tem feito, há o papel do pai e da mãe de ensinar ao filho o caminho que deve andar, né? Para que a benignidade do Senhor alcance também essas outras gerações, mas eles precisam, como eu falei para vocês, o Espírito Santo traz à memória aquilo que dá esperança, mas a gente precisa conhecer aquilo que nos dá esperança para, no momento oportuno, isso ser trazido à nossa memória, né? A palavra do Senhor, o salmista diz, guardei tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como não vamos pecar contra o Senhor se não conhecemos a sua palavra, a sua vontade, como vamos obedecer, né? Então fica aqui essa observação. E aí agora aqui no capítulo 7, a gente lê novamente no versículo 10. O Senhor guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha que tremendo, né? E eu creio em nome de Jesus que na minha família, na minha casa, na sua família, na sua vida, a misericórdia do Senhor e a aliança que o Senhor tem feito conosco hoje, né? Nós temos essa aliança através do sangue de Jesus, né, que morreu na cruz, que nós aceitamos, então nós fazemos parte dessa promessa também. Hoje ela se perpetua pela nossa geração, né? Eu creio que muitos ciclos foram rompidos na minha e na sua vida, na minha e na sua família, amém? Então vamos continuar, versículo 10 do capítulo 7, para a gente terminar nossa leitura de hoje. Então, os seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo perecer
não será demorado para com aquele que o odeia, retribuindo-lhe prontamente. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje eu te mando cumprir. Se ouvir esses juízos e os puserem em prática, o Senhor teu Deus manterá a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas e a cria das tuas ovelhas na terra que te jurou a teus pais que te daria. Então, ele está falando que a obediência vai dar bênçãos espirituais, bênçãos, né, emocionais, né, no sentido de filhos, descendência, sua casa será abençoada, e bênçãos materiais, porque naquele tempo isso aqui era o sinônimo de bênção material. Teu campo vai dar fruto, você vai dar cereal, você vai ter uma boa colheita de vinho, de azeite, tuas vacas vão dar crias. Isso era também sinônimo de riquezas materiais naquele tempo, né? Bendito será mais do que todos os povos, não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Senhor desviará de ti toda a enfermidade, ele não te afligirá com as terríveis doenças que conheceste no Egito, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Exterminará todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar, não olhará para eles com piedade, não servirá a seus deuses, pois isso seria uma armadilha para ti. Talvez diga no teu coração: essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei conquistá-las? Delas não tenha medo, não deixe que te lembre do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó. Viste com teus próprios olhos, versículo 19, as grandes provas e sinais e as maravilhas e a mão forte e o braço estendido como o Senhor teu Deus te fez sair. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus enviará entre eles vespões até que pereçam os que ficarem e se escondam de ti. Não te espanta diante deles, pois o Senhor teu Deus estará no meio de ti, Deus grande e terrível. Senhor teu Deus expulsará fora essas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderá destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. O Senhor teu Deus as entregará a ti e lhes atingirá com profunda perturbação até que sejam destruídas. Também entregará nas tuas mãos os seus reis e apagará a sua memória debaixo dos céus. Ninguém te poderá resistir até que os destrua. Apagará a sua memória debaixo dos céus, né? Porque hoje, nos nossos tempos, muitas dessas nações aqui que lutaram com o povo de Israel são extintas, né? A gente não ouve mais falar no povo amorreu, no povo eteu, no povo eveu, né? Foram extintas e vieram outros povos, né? Descendentes de outros personagens bíblicos aqui que a gente já conhece, né? 25. As imagens de escultura de seus deuses queimará no fogo, não cobiçará a prata nem o ouro que haja nelas, nem os tomará para ti, para que não sejam iludidos, pois é a abominação ao Senhor. Então, nem as riquezas, o ouro que fosse oferecido aos outros deuses, que fosse usado para confeccionar essas imagens de outros deuses, eles não iam ter como despojo, né? Não introduzirá tal abominação em tua casa, para que não seja amaldiçoado como a ela. De todo a detestará e de todo a abominará, pois é amaldiçoada. E vamos dar pause por aqui. Amanhã a gente continua no capítulo 8. Moisés ainda falando, advertindo o povo. Um discurso grande, né, gente? Mas eu creio que tem muitas observações que a gente consegue tirar. É como se a gente estivesse resumindo tudo que a gente leu até aqui. Muitas coisas talvez tenha ficado um pouco confusas, porque a gente viu muita parte dos sacrifícios, dos holocaustos, dos rituais judaicos, né, daquele tempo ali, do tabernáculo, mas aqui a gente está conseguindo ter um panorama geral e com alguns comentários de Moisés, até dando alguns spoilers, algumas informações que a gente não tinha de como Deus falava com ele no particular, né? Enfim, então é isso por hoje. Qualquer coisa, se você não conseguiu acompanhar, volta aí o vídeo de novo, se eu falei muito rápido. Tem uma função aqui no YouTube que se você estiver assistindo gravado, no ao vivo não dá, mas no gravado,
você consegue colocar mais lento para falar mais devagar. Assim como a gente consegue acelerar, né, também consegue. É naquela chavinha de configuração, numa engrenagemzinha, vai ter lá alguma coisa de velocidade, você consegue diminuir. Porque algumas pessoas falaram que eu falo rápido, gente, eu tô tentando melhorar, mas eu acho que eu não consigo muito. Meu raciocínio é muito rápido e às vezes eu esqueço o que eu queria falar. E é isso, gente. Obrigada pela presença, pela companhia de vocês. E amanhã a gente se vê continuando a nossa leitura, então, do livro de Deuteronômio. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom sono para vocês.